Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé? Vamos fazer uma oração para nós podermos iniciar essa última aula de teontologia. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, estamos aqui nesta noite reunidos em teu nome para aprender um pouco mais da tua palavra. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha nos instruir, nos ensinar, nos capacitar para que nós possamos ser sábios, ganhadores de almas para o teu reino. Deus, pedimos que o teu Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, possa nos ensinar a revelação da tua palavra. Nos conduz, meu Pai, dentro de tudo aquilo que será falado nesta noite e que possa ficar gravado na tábua do nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar os irmãos em nome de Jesus. Hoje nós vamos tentar finalizar aí essa aula, né? Essa disciplina de teontologia. Eu já deixei marcado aqui na lousa, né? Que é a última aula. Hoje nós vamos falar sobre os decretos de Deus, a providência de Deus, e se a gente conseguir falar sobre a criação do mundo e a criação do homem, de uma forma reduzida, né? De uma forma mais simples. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre o decreto de Deus. Jó, no capítulo 42, verso 2, Jó, ele disse assim, ó: eu sei que o Senhor tudo pode, e que nenhum dos seus decretos pode ser impedido, né? Então, nenhum decreto de Deus pode ser impedido. Quando Deus, ele decreta, irmãos, nós precisamos entender que está decretado. Deus mandou, está mandado. Deus decretou, está decretado. O que seria um decreto de Deus? Seria a vontade de Deus, seria o conselho de Deus e seria a palavra de Deus. Então, o decreto de Deus, nós podemos entender que pode ser ou a palavra, ou a vontade, ou o conselho de Deus. Como que nós sabemos que nenhum dos decretos de Deus pode ser impedido? Porque o Deus que nós servimos é aquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores. Nós falamos sobre os atributos comunicativos, atributos incomunicativos. Nós falamos sobre os 3 ones de Deus: onisciência, onipotência e onipresença. Então, Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele sabe de todas as coisas antes que as coisas se cumpram, antes que as coisas aconteçam. Você nunca vai ver Deus sendo pego de surpresa. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, o decreto que Deus estabelece não tem como mudar. Por quê? Porque Deus, talvez é até raso falar isso, mas Deus, ele trabalha do fim para o começo. Quando algum problema se manifesta para nós, a gente perde, às vezes, a gente perde, às vezes, assim, como que eu posso dizer, a compreensão, como eu vou conseguir resolver isso daí? Só que Deus, ele já tem um resultado. Quando alguma coisa acontece que para nós é difícil, é como se Deus estivesse olhando do céu e falasse para a gente assim: mas calma, não falei para você confiar em mim? Calma que vai dar tudo certo. É porque o decreto de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, é muito bonito nós falarmos assim: eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele. E às vezes, porque é boa, perfeita e agradável para Ele, para nós, ela não vai ser tão agradável assim. Você já percebeu que às vezes uma pessoa, ela vem e ela entrega algo da parte de Deus para você, e quando ela entrega algo da parte de Deus para você, naquela área que Deus falou que vai trabalhar, parece que é a área que começa tudo a dar errado? Por exemplo, alguém chega e fala assim: olha, Deus está entrando com providência na sua saúde. Aí quando você recebe aquela palavra de Deus, aquela profecia, você sai daquele ambiente profético, aí começa a aparecer uma enfermidade. Aí você se encontra nessa situação. Aí você fala assim: mas como que pode? Deus falou que estava
visitando a minha saúde, Deus estava resolvendo a minha situação, mas olha as coisas que estão acontecendo. Ou às vezes você está passando por algum tipo de enfermidade, Deus usa alguém e fala assim, olha, estou visitando o teu sangue. Aí a pessoa no outro dia vai fazer um exame, e quando ela vai fazer um exame, o médico vai constar lá, ó, sua situação está ruim e tal, vai ter que fazer isso e aquilo. Aí a pessoa fala, mas como que pode? Como que pode se Deus acabou de falar e como é que está? Tudo o contrário. Eu tenho uma boa notícia para os irmãos aqui hoje, nessa noite. Se Deus falou algo para você, e no cenário que Deus falou, a situação está contrária àquilo que Ele falou, parabéns, a palavra de Deus vai se cumprir sobre a tua vida. Porque tudo aquilo que Deus fala para nós, a situação em volta, né, a circunstância, ela vai fazer de tudo para tirar você do propósito. Por isso que Hebreus 11 ele fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Ou seja, como que eu vou exercitar a minha fé? Irmão, vou exercitar a minha fé contra a lógica, contra a razão. Deus olha para Abraão, 75 anos, e olha para Sara, 65 anos, e fala assim, ó, vocês vão gerar um filho. O quê? Vou gerar um filho, mas como? Idade avançada. Se no dia que Deus falou já era impossível aos olhos humanos, imagina um ano depois. Abraão com 76 e Sara com 66. Cada dia que passa se torna mais difícil, mas é aí que a fé ela é exercitada. Porque a fé ela é exercitada com a circunstância contrária. Porque quando vai parecendo impossível na lógica e na ótica humana, é onde Deus ele entra e ele trabalha. Um exemplo bem claro disso daqui. Quando nós vemos Moisés tirando o povo do Egito, Moisés ele vai sair com o povo do Egito, Moisés ele vai passear com o povo no meio do deserto, só que antes de Moisés passear com o povo no meio do deserto, Moisés vai se deparar com o mar. Deus falou para Moisés que estava tirando o povo com o braço forte. Deus tirou o povo com o braço forte. Agora eles se deparam diante de um mar. Atrás vem Faraó com seu exército, na frente tem um mar, dos lados tem duas montanhas. O que eles pensaram? A gente vai morrer. Então eles começaram a questionar Moisés. Ô Moisés, e agora o que a gente vai fazer? Não tinha sepulcros lá no Egito? Não tinha sepulturas, não tinha sepulcros no Egito? Aí Moisés vai até Deus. Moisés vai falar, Senhor, o povo está questionando. E o que Deus fala para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Olhe para o povo que marcha. E quando o povo começa a marchar, que entra na água, imagina essa cena, irmãos. O mar na frente, quando o povo começa a entrar no mar, o mar se abre. Aí nós vemos que nenhum dos decretos de Deus pode ser impedido. Porque quando a gente lê o capítulo seguinte, depois do cântico de Miriam, a Bíblia vai dizer, Moisés ele vai citar esse cântico, ele vai falar assim, que Deus abriu o mar pelo sopro da sua narina. Só que quando nós olhamos para aquela parede de água, o que vem para nós é o questionamento. Será que vai acontecer? Mas nós precisamos estar confiando em Deus, que nenhum dos seus decretos pode ser mudado. Porque Deus começou a trabalhar de lá para cá. A Bíblia diz que Deus soprou com a sua narina e o mar veio abrindo de lá para cá. Porque Deus, ele trabalha assim, ele trabalha de lá para cá. Enquanto nós estamos daqui para lá, aqui nós oramos, aqui nós clamamos, aqui nós pedimos, se agarramos à promessa. Eu vou mudar um pouco aqui a direção. Nós estamos aqui, na terra, e nós estamos orando daqui para lá. Por quê? Porque Deus está trabalhando de lá para cá. Deus está trabalhando da eternidade, do tempo Kairos para o tempo Cronos. O problema é que a gente olha para essa circunstância e nós somos abalados pela circunstância. Mas quando Moisés ele vai ter um diálogo com Deus e Deus fala, fale para o povo que marcha, porque Deus já estava dando a providência de lá para cá. É assim que Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. Nenhum dos seus decretos pode ser mudado. Nenhum. Se Deus falou que ele vai fazer, irmãos. Pastor, mas a circunstância está contrária. Não importa se a circunstância está contrária. Deus não depende de circunstância. Deus não depende de condição. Quando Deus quer fazer, ele faz. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus, irmãos. É muito bom estudar a palavra de Deus. Porque essas coisas aqui, ó, que nós estamos falando, isso daqui traz para nós uma fé sólida.
Garanto, qualquer pessoa que não teve contato a essas informações, quando Deus libera uma palavra e a coisa começa a ser tudo contrário, como eu já ouvi, a pessoa fala assim, Deus não usou fulano, porque só foi fulano profetizar na minha vida, tudo começou a acontecer o contrário. E aí o que você fez? Não sei o que. Questionou, irmãos, duvidou da promessa, duvidou da profecia, duvidou se era Deus mesmo que estava falando. Tá certo, a Bíblia fala que nós devemos julgar a profecia. Se a profecia é segundo a palavra de Deus, irmãos, nós temos que ter no coração. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, se não acontecer, porque não é de Deus. Nós não podemos julgar o profeta, porque o profeta é falho. Mas a profecia nós podemos julgar. Mas o julgar a profecia não é você estabelecer toda a sua confiança e se frustrar naquilo. É você chegar e falar assim, não, se for de Deus vai acontecer. Se não acontecer, porque não foi Deus que falou. Entendeu? Só que o que acontece? Quando as coisas começam a dar tudo contrário, aí a pessoa abandona o barco. Quem não lembra daquele episódio? Jesus falando para os discípulos, vamos para outra banda. Mas no meio da travessia, uma grande tempestade se levantou. Não importa se a tempestade levantou, irmãos. O que importa é a palavra de Jesus, que nós iríamos para outra banda. É isso que nós temos que nos apegar. Na palavra de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, nenhum dos seus decretos pode ser impedido. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Por isso que ele é Deus. Porque dentro de um dos atributos, onisciência, tem a presciência. Dentro desse atributo, onisciência, Deus trabalha com a presciência. Ou seja, Deus nunca vai ser pego de surpresa. Sabe, na criação do homem? O homem foi criado, aí a Bíblia diz que, por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Mas você acha que Deus não sabia que o homem ia pecar? Claro que sabia. Pastor, mas se Deus sabia, por que Deus não interviu? Por causa do livre-arbítrio. Deus ele não quer robô servindo a ele. Deus quer pessoas que sirvam a ele por amor, por gratidão, por obediência, não por obrigação. A partir do momento que você começa a servir a Deus por obrigação, irmãos, aquela adoração Deus não aceita. A adoração que Deus aceita é uma adoração espontânea, uma adoração de gratidão. É essa adoração que Deus aceita. Aí, já pensou? Poxa vida, Deus criou o homem, agora o homem pecou. Você imaginou já essa cena, Deus colocando a mão na cabeça e falando assim, e agora, o que eu vou fazer? O homem que eu criei pecou. Claro que não, porque Deus já tinha, através desse atributo da presciência, Deus já sabia, irmãos. Deus ele não é preso no tempo. Deus ele passeia pela eternidade. Deus ele tem tanto domínio na eternidade que a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Nós já falamos aqui, nós não conseguimos explicar a eternidade. E se Deus é o Pai da eternidade, a eternidade é a filha dele. Se nós não conseguimos explicar a filha, como é que nós vamos entender o Pai? Deus é o Pai da eternidade. Você imagina isso? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Nesse momento Deus pode estar lá na criação, quando tudo está sendo criado, mas como Deus pode estar lá na consumação. Lá na consumação, quando tudo esse mal passar. Porque Deus ele passeia. Deus está vendo Davi lutar com Golias como se estivesse acontecendo agora. Deus está vendo o dia que você levantou a mão, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, chorou nos pés do altar, falando assim, Deus, obrigado, nunca tinha conhecido essa presença tão gostosa, nunca mais vou sair da sua presença. Mas Deus também está lá, quando você passou 2 meses, 3 meses lá na igreja, se decepcionou com alguma coisa e falou assim, Deus, não quero mais te servir. Deus vê tudo isso palpável, irmão. Deus passeia no tempo assim e isso não impede em nada. Então, Deus não foi pego de surpresa. A gente falou um pouco sobre a Trindade na aula passada. E às vezes é um pouco difícil falar. Por quê? Porque a Trindade não está escrito na Bíblia. Mas é uma doutrina bíblica porque nós entendemos dessa forma que a gente vê as 3 pessoas da Trindade trabalhando em harmonia. Quando nós olhamos para a criação, uma forma para a gente entender isso aqui é quando, por exemplo, um prédio. Um prédio para ser construído precisa de alguém para poder desenhar a planta, né? O projetista. Precisa de alguém para levantar. E precisa de alguém para fazer a manutenção, para que aquilo permaneça para sempre. Então, quem foi o projetista? Deus o Pai, aquele que nós estamos estudando. Deus foi o projetista. Ele fez o projeto. E quem executou? O Filho. Jesus veio e executou. Você imagina os 3 numa harmonia tão profunda, que
quando Deus está projetando fazer o homem, Jesus o filho que era um mistério oculto no seio do Pai, ele já fala com o Pai assim, o homem vai pecar, porque Provérbios capítulo 8 fala assim que Jesus, a sabedoria, brincava com o filho dos homens, antes do mundo ser criado. Não é estranho? Antes do mundo ser criado, Jesus, que é a sabedoria, porque Provérbio, quando fala de sabedoria, fala de Jesus, a sabedoria já brincava com os filhos dos homens. Então você imagina o filho falando para o pai assim, o homem vai pecar, alguém vai precisar morrer, eu estou disposto a morrer por ele. E o Espírito Santo já se manifesta e fala assim, eu estava pensando nisso. E o pai fala assim, você tirou a palavra da minha boca. Por quê? Porque os três estão em harmonia. Um não é maior do que o outro, todos os três são iguais. Nós precisamos tirar da nossa mente esse negócio de medalha de ouro, de prata e de bronze. Não existe primeiro, segundo e terceiro. Os três são iguais. Os três trabalham em harmonia. Então, na criação do homem foi assim. Deus decretou da eternidade. Por isso tem aquele texto famoso da Bíblia. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, antes do homem ser criado, Jesus já tinha sido sacrificado como Cordeiro de Deus para resgatar a humanidade. Então, os irmãos pegaram aí que nenhum decreto de Deus pode ser impedido? Isso daqui já é o suficiente, irmãos, para a gente poder guardar a nossa fé e nada nos tirar da presença de Deus. A partir do momento que isso aqui, verdadeiramente entre no teu coração, nenhum dos decretos de Deus pode ser impedido. Irmão, se Deus falou, acabou, irmãos. Se Deus falou, vai acontecer. E Deus, ele conhece tudo, desde do passado até o presente. Eu gosto de entender isso daí, que Deus, ele faz o final baseado naquilo que aconteceu agora. Por isso que ele não é pego de surpresa, porque ele tem esse domínio, tanto no final como no começo. E a gente vê isso daí no chamado de Jeremias. No chamado de Jeremias a gente vê isso. Eu vou pedir para os irmãos, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Eu tô falando um pouco rápido, irmãos, porque a gente tem bastante coisa para poder estar passando hoje. Eu pretendo passar pelo menos tudo isso hoje. Capítulo 1. Jeremias capítulo 1, nós vamos entender um pouco desse decreto de Deus. O que Deus determinou, irmãos, ninguém consegue impedir o que Deus determinou. Tudo que Deus determinou vai acontecer para a glória de Deus. Jeremias capítulo 1, verso de número 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Olha só, Deus, ele vai ter um encontro com Jeremias. E Deus vai dizer para Jeremias assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, te santifiquei e te dei de profeta para as nações. Aí Jeremias vai falar assim: mas eu sou uma criança, não sei falar. Já pensou nesse momento de Jeremias falando para Deus assim: Deus, eu sou uma criança, não sei falar. De novo a gente volta para aquela representação. Deus colocando a mão na cabeça e falou assim: nossa, é verdade, Jeremias? Eu não tinha pensado nisso, o que eu vou fazer agora? Deus não é pego de surpresa. Se Deus está falando, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci, rapaz. Porque quando Jeremias fala assim, eu sou uma criança, não é criança na idade. É criança na questão, por exemplo, tem um profissional numa área, o cara trabalha 40 anos naquela área. Aí ele chega para você e fala assim, faz serviço aqui para mim, o mesmo serviço que ele trabalha 40 anos. Aí você vai falar assim, quem sou eu perto de você para fazer esse serviço? É essa palavra que está colocada aqui quando ele fala, eu sou uma criança. Por quê? Jeremias está falando assim, mas por que Deus quer usar eu? Né? Então, essa é a expressão. E aí Deus chama a atenção de Jeremias, né? Eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse,
não diga, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, você irá falar. Acabou, irmão. Então, assim, ó, não tem desculpa para servir a Deus. Não tem desculpa. Ah, não sei pregar. Irmãos, se lança na água do Espírito. Deixa que Deus vai fazer o resto. Se Deus te chamou, aquela é a sua vocação, irmão, deixa Deus fazer. Agora, a gente precisa entender uma coisa. Jeremias, quando ele tem esse encontro com Deus, é aproximadamente dos 20 anos aos 30. É nesse intervalo que Deus está falando com Jeremias. Não podemos afirmar, Deus falou com Jeremias quando ele tinha 30 anos. Não. Mas é nesse intervalo, dos 20 anos aos 30 anos. Só que se Jeremias, ele nasceu aqui, ó, na terra, num lugar de sacerdote, quer ver? Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, sacerdote que estava em Anatote. Anatote era uma terra de sacerdote. Se Jeremias estava neste lugar, Jeremias conhecia a palavra de Deus. Deus não está falando com uma pessoa que nunca pegou na palavra. Ele estudava. Ele conhecia Deus. Ele conhecia a vontade de Deus. Então, esse negócio aí de que, eu não preciso estudar porque o Espírito Santo vai me dar. Não, irmão, sai fora disso daí. Deus, ele não procura os capacitados. Mas isso daí não é desculpa para você não se esforçar. Quer saber de uma coisa? Hoje, nós deveríamos valorizar mais a palavra de Deus. Porque vai chegar no dia do juízo, nós seremos julgados por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Agora a questão é, se eu vou ser julgado porque está escrito na palavra de Deus e eu não estudo a palavra de Deus, não, eu vou ser julgado e vou estar lá como um barco à deriva. A culpa é de Deus? Claro que não, a palavra está aqui. A gente tem um encontro com Jesus e Jesus nos leva para a Bíblia. Não é eu vou ler a Bíblia para conhecer Jesus. Não, errado. É por isso que a pessoa ela vem do mundo, ela aceita Jesus, ela teve um encontro primeiro com Jesus. Aí depois começa a trajetória dela. O primeiro passo, aceitar Jesus. Eu tenho que ter um encontro com Jesus. Por quê? Porque Jesus vai me direcionar para a palavra. Jesus vai me direcionar para a Bíblia. Aí, quando você se deparar com esses papos aí fora aí, a Bíblia foi escrita por homens. O homem mudou. Irmão, isso daí é uma blasfêmia. Se torna até uma blasfêmia contra Deus. Porque o próprio Deus, ele diz que os profetas foram inspirados por ele. Então, quem recebeu a mensagem de Deus foi inspirado. Foi o próprio Deus. Agora, você acha que se o homem tivesse mudado, Jesus não tinha denunciado isso? Mas Jesus, ele valorizou a palavra. Tudo que Jesus ia falar, ele falava assim, escrito está, de mim está escrito. Porque ele está autenticando a palavra de Deus. Então, se eu falar assim, a Bíblia foi escrita por homens, então o homem mudou a palavra, eu estou falando que Jesus não veio e não morreu há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, se Jesus não veio e não morreu há 2000 anos atrás, então, irmão, está todo mundo perdido. Vai todo mundo para o inferno. A salvação acabou, não tem plano de salvação. Por isso que se torna uma blasfêmia. Então nós precisamos ser honestos e fiéis. Nós precisamos entender, não, eu preciso ter um encontro com Jesus, e o encontro com Jesus vai me levar para a palavra. Aí nós entramos aqui em uma coisa que eu queria falar com os irmãos. Por isso, irmãos, que quem estuda a palavra de Deus, ele é muito exigente com a palavra, referente à palavra. Não é qualquer Bíblia, não é qualquer tradução. Por quê? Quem estuda a palavra de Deus, ele é um explorador. Ele quer explorar, ele quer achar pérola, ele quer descobrir aquilo que Deus ainda não revelou para ninguém. Ele quer ler a palavra de Deus e ele quer que Deus fale com ele de uma forma profunda. Então, todos os cristãos não deveriam se contentar somente, eu vou no culto da terça, eu vou no culto da quinta, no culto do domingo, para mim está ótimo. Não. Todo cristão deveria mergulhar nas Escrituras. Por que nós vivemos tão pouca experiência com Deus? Porque nós não mergulhamos na palavra. Nós não mergulhamos no conhecimento do Deus que nós servimos. E detalhe, hoje em dia tem Bíblia de todos os tipos aí. Tem Bíblia da pregadora, Bíblia do obreiro, Bíblia da avó, Bíblia do surfista, Bíblia de criança, Bíblia não sei do que, Bíblia não sei do que. Todo tipo de Bíblia. Só que tem um problema. Quanto mais eles tentar
facilitar a leitura da Bíblia, deixando o texto mais contemporâneo, mais fácil, mais longe do que Deus estava querendo falar. Eles acabam aqui nos conduzindo para mais longe de Deus. Hoje, eu oriento os irmãos, hoje, essa Bíblia, a nova linguagem dos dias de hoje, irmãos, essa Bíblia é horrível, 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 horrível. Se o irmão tiver uma Bíblia dessa, pelo amor de Deus, nem use uma Bíblia dessa na igreja. Bíblia boa, né? Pelo menos assim, que tem menos erros, né? Podemos dizer. A Ferreira de Almeida é uma Bíblia boa, a Ferreira de Almeida é uma Bíblia boa. Agora, nova linguagem dos dias de hoje, ela tira o valor, o peso da palavra de Deus. Ela muda muitas palavras que não era para mudar. Então nós precisamos ver muito isso. Só para cunho de informação dos irmãos, os irmãos precisam saber de uma coisa. Sabe quando Jesus ele se manifesta lá em Mateus capítulo 5, aí ele vai dizer assim, olha, lembra o que foi dito? E quando ele fala assim, lembra o que foi dito, ele está repreendendo, ele está repreendendo acerca do que os fariseus estavam ensinando o povo. Ele fala assim, lembra do que foi dito? Aí ele fala do que foi dito aos antigos. Não matará, não adulterará, tal. Eu, porém, vos digo, se o homem pensar, esse já cometeu adultério, tal. Mas por que a expressão que ele usa ali é essa? Lembra o que foi dito? Sendo que a palavra de Deus, irmão, nós precisamos ler a palavra de Deus. Pessoas que vivem só do que o outro fala, só vivem de ouvir o que o outro fala, irmão, você não vai conseguir absorver nada. Primeiro que você nem vai saber se aquilo que ele está falando é verdadeiro. Então nós precisamos ler. Quando Paulo vai pregar em uma cidade chamada Bereia, sabe o que os bereanos faziam? Eles pegavam o pergaminho. Paulo, hein, irmão? Não estou falando de qualquer pregador, não. Estou falando do apóstolo Paulo. O cara tinha muito conhecimento. Paulo falava, os bereanos pegavam o pergaminho assim, e ia vendo se o que ele estava falando era verdade, se estava escrito o que ele estava falando. Por quê? Porque eles tinham essa preocupação. Será que o que ele está falando é de fato a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é pura. Mas quando ela bate nesse homem que é falho, eu tenho uma grande tendência de distorcer a palavra de Deus para o meu próprio deleite. Mas eu posso distorcer a palavra de Deus na hora de passar. Por isso nós precisamos ser tão exigentes. Quando alguém falar alguma coisa, irmão, se dá para você consultar, consulta, vê se está escrito aquilo mesmo. Se é isso que Deus está falando. Quando Alexandre o Grande estava no auge do seu reinado, ele estava conquistando muito território. E aí ele tinha 4 imperadores. A história conta que ele morre, acho que com uns 30 anos de idade ele morre, e esses 4 imperadores de Alexandre o Grande, eles se espalham. Eles tomam conta de alguns territórios, né? E aí, um deles vai ter uma ideia. Ele vai tomar conta de Alexandrina, no Egito, ele vai ter uma ideia. Eu preciso construir uma biblioteca. E essa biblioteca, ela precisa ter todos os livros de informações humanas. Né? Tudo aquilo que é de informação da humanidade, dos pensadores, eu preciso ter nessa biblioteca. E aí ele vai ter uma ideia. Ele vai ter uma amizade com um judeu, se eu não me engano o nome dele é Demétrio, e ele vai falar, para você ter a sua biblioteca completa, você precisa ter os escritos da letra sagrada do povo judeu. Aí ele, então ele vai chamar 70 judeus, esses 70 judeus vai traduzir a Torá, né, a Bíblia Sagrada dos judeus, que no caso era só o Antigo Testamento ainda, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então eles vão traduzir para o grego, que nós chamamos de grego koiné, que era o grego comum. Eles traduzem, e essa palavra está guardada lá dentro da Biblioteca de Alexandria. Essa palavra, irmão, não tem alteração nenhuma. 70, na verdade foi 72 judeus, mas aí leva o nome de Septuaginta, de 70, porque só permaneceu 70 até concluir todo o escrito. Então lá eles trazem toda a palavra de Deus, eles traduzem do jeito que está escrito lá, eles traduzem para o grego, porque o grego era como se fosse o inglês hoje. Então, um desses general de Alexandre, ele faz isso, e quando ele faz isso, fica lá
uma cópia, né? Uma tradução que não foi transgredida pelo homem, não foi mudada pelo homem. Aí o que acontece? A gente sabe, né, pela história bíblica e tudo, que 300 anos antes de Jesus vir em carne, o que acontece? Nós temos Malaquias, nós temos Esdra, e se não me falha a memória, Neemias. Eles vão fechar o canon bíblico. Canon é os livros que são inspirados por Deus. Eles vão fechar esse canon bíblico. Então, a partir desse momento, eles fecham, passa-se o período de 70 anos, mais ou menos, aí surgem uns caras chamados os Massoreta. Eles vão mudar a palavra de Deus, porque eles eram anticristãos. Tudo que era de palavra de Deus, de profecia, eles vão mudar. Por que eles vão mudar a palavra de Deus? Porque o povo, quando estava lá na Babilônia, lembra que a gente lê Jeremias, a gente lê Daniel, ele está cativo na Babilônia. Jeremias está profetizando, olha, o período do cativeiro vai ser um período de 70 anos e tal. Daniel, ele lê os escritos de Jeremias e ele entende que o tempo estava acabando, que o tempo de cativeiro estava acabando. Só que o período do cativeiro, os irmãos estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? O período do cativeiro, irmãos, a língua hebraica, ela foi perdendo o seu uso. Eles falavam em aramaico. Foi perdendo, então, o seu uso. Então, todos os escritos que estavam em hebraico, as pessoas falavam, mas era uma minoria que falava. Eles usavam mais o aramaico. Então, quando eles saíram do cativeiro, edificaram de novo a cidade, tem aquele período de 400 anos que Deus não fala com a humanidade, naquele momento vai se levantar os Massoreta. E os Massoreta, eles vão mudar a lei de Deus. E é no período que Deus não fala que surge fariseu, saduceu, assênios e os zelotes. E aí eles começam a moldar a palavra de Deus. A palavra de Deus está escrito assim, mas a interpretação dela é essa. Aí eles começam a colocar um jugo sobre o povo. Por isso que Jesus, em Mateus 23, ele condena. Ele fala assim, ai de vocês, escribas e fariseus, que têm sentado na cadeira de Moisés. Porque Moisés foi quem passou a lei para o povo. Moisés tinha autoridade, né, de passar a lei para o povo. Os fariseus estavam fazendo isso sem autoridade nenhuma. Só que eles colocavam um jugo muito pesado sobre o povo. Sabe aquele ditado que tinha no mundo? Quem tem conhecimento tem poder? Né? Acho que os irmãos já ouviram esse ditado aí. Isso acontecia. E antigamente na Igreja Católica acontecia a mesma coisa. Toda a missa era celebrada em latim, o povo não sabia nada que estava acontecendo, quem sabia era só os grandes, então manipulava o povo. E hoje, irmãos, muitos crentes preferem viver assim. Tem a palavra de Deus. O que Deus fala no livro de Amós? O meu povo perece porque falta-lhe conhecimento. É isso que acontece. O povo são levados a ventos de doutrina, por quê? Porque não querem estudar a palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo? Essa aula vai ser um pouquinho mais maçante. Por quê? Porque já é a última aula para a gente concluir esse assunto. Depois a gente vai entrar dentro de algumas coisas mais interessantes. Então, só para concluir isso daí, os decretos de Deus não podem ser impedidos, amém? Vamos falar um pouco sobre a providência de Deus. Quando nós falamos da providência de Deus, nós lembramos do Jeová Jireh, Deus proverá. Quando Deus fala para Abraão sacrificar Isaac, e lá no monte, Deus provê um carneiro, e o carneiro morre no lugar de Isaac. Então é o Deus da provisão. Irmãos, o Deus que nos chamou para a obra, Ele também vai cuidar de cada um de nós. Abre a sua Bíblia aí, aproveita que está em Jeremias, capítulo 10, verso 12. Capítulo 10 de Jeremias. Esse é o Deus da provisão, irmãos. Capítulo 10 de Jeremias, versículo de número 12. Olha o que está escrito, capítulo 10 de Jeremias, versículo 12. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Então, Deus, pelo seu poder, ele criou através do seu decreto que não pode ser mudado. Mas Jeremias está dizendo,
também que ele cuida daquilo que ele estabeleceu. Vamos aproveitar e abrir em Salmos 145, que vai deixar mais claro, que é o Terrilim. Né? Nós falamos Salmos, porque às vezes tem alguma pessoa que está ouvindo agora que não pegou essa aula, mas o nome é Terrilim. Terrilim 145, verso 16. Salmos vem da palavra grega salmoi, que quer dizer inspirado, né? Cânticos inspirados. Mas Terrilim não. Terrilim é adoração, e adoração é aquilo que vem da alma, né? 145, verso de número 16. Olha o que está escrito. Abre a tua mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Olha o que o Salmo está dizendo, Terrilim 145, verso 16. Abres a tua mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. A providência de Deus, irmãos. Deus, ele abre a mão e ele supra a necessidade de todos os seres viventes. E quando eu falo de todos os seres viventes, não estou falando só de quem serve a Deus. Deus cuida de todos, independente de cor, independente de religião, independente de denominação, independente de credo, independente de qualquer coisa. Deus, ele cuida de tudo. Deus, ele cuida dos seres humanos, Deus, ele cuida dos animais, Deus, ele cuida dos planetas, Deus, ele cuida das estrelas. Deus está no controle de tudo, Deus, ele cuida de tudo. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. Às vezes nós olhamos assim, o universo, glorificar a Deus é fácil, porque a pessoa pode olhar para o universo é tão tremendo, glória a Deus, porque foi Deus que fez o universo. Mas você olhar para uma coisa tão pequena, uma formiga, e a formiga também glorifica a Deus, porque ela tem a importância dela, né? Então, Deus, os decretos dele não podem ser impedidos, né? Nós vemos isso no decorrer da história da humanidade. E Deus, ele dá a providência para todos. Até o ateu que não acredita em Deus, é Deus que cuida dele. Ele é ingrato. Eu ouvi uma frase que eu achei muito linda. Ninguém vai para o inferno por causa do seu pecado. A pessoa vai para o inferno por recusar a graça, por recusar o perdão. Porque a Bíblia fala que não tem pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são iguais. Não é o pecado que nos leva para o inferno, mas é quando nós recusamos o perdão de Deus. É isso que nos conduz ao inferno. Recusar o perdão de Deus. É o que as pessoas fazem. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas só que o verso 16 ele fala, né, que a condenação é essa, porque não creram no Filho de Deus. Então, o que leva o ser humano para o inferno não é o seu pecado. O que leva o ser humano para o inferno é não aceitar o perdão da parte de Deus. Então, irmãos, isso daí é terrível. Providência de Deus. Então, os irmãos entendem, o decreto de Deus não pode ser mudado. O que Deus falar vai acontecer. Queira você fazer parte disso ou não, o que muda é isso. Você pode fazer parte daquilo que Deus decretou ou não. Mas o que ele decretou vai acontecer. Providência de Deus. Tudo que Deus criou, Deus sustenta, Deus cuida. Deus, ele mantém tudo que ele criou. E não adianta, irmãos, não há ninguém nessa vida e nem em outro lugar, seja seres espirituais ou não, que possa dizer que Deus não cuida dele. O que Jesus disse? Se o nosso Pai que está no céu, ele cuida dos pardais. Se o nosso Pai que está no céu, ele cuida dos lírios. Quanto mais a gente, irmão, que somos seres humanos, imagem e semelhança dele. Você percebe? Jesus, ele foi tão específico, ele cuida dos pardais. Passarinho voando. Jesus aproveitou ali o cenário, está ensinando o povo ali no monte das bem-aventuranças. Ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Olha para as aves do céu, não semeiam, não cegam, mas Deus cuida delas. Olha para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios. Os lírios que nascem hoje e amanhã já virou esterco para poder nascer outros lírios. Aí Jesus está ensinando sobre a providência de Deus. Não se desespere.
porque Deus ele vai cuidar de vocês. Então até aí pegou? Decreto de Deus. Então toda vez que Deus fala algo para você, o cenário, irmão, vai fazer de tudo para você desanimar. Mas isso daqui será um exercício para a nossa fé. Se Deus falou ainda que tudo diga o contrário, eu vou permanecer naquilo que Deus falou. A minha fé, ela vai ser exercitada através das adversidades e das circunstâncias. Providência de Deus. Deus não abandona ninguém. Deus ele cuida de tudo e de todos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a criação. Abre aí Gênesis capítulo 1, a criação do mundo. É gostoso que quando começa a falar sobre criação, sobre anjos, sobre demônio, parece que chama um pouco mais de atenção da gente, né? Gênesis capítulo 1. Lembra que eu sempre falo que o conhecimento ele é gradativo. Você nunca vai conhecer tudo de uma vez. Hoje eu vou dar uma pincelada em uma teoria, né? Por que a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 2 ela diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Deus criou os céus e a terra no versículo 1, mas no versículo 2 está escrito que a terra é sem forma e vazia. Parece que esse texto, parece que ele acaba que não tendo tanto sentido quando a gente olha esse texto com a luz de Isaías 45:18. Abre aí Isaías 45:18. Que aí se alguém vir com essas conversinhas para vocês, irmão, você vai saber explicar o que está escrito. 45:18. O bom desses estudos, irmão, é que a gente fica bom em achar texto da Bíblia. A intenção é que os irmãos fiquem bom em achar aí as referências bíblicas, amém? O livro do profeta Isaías é um livro messiânico, é o livro que mais fala de Jesus depois dos livros de Salmos, né? Então é um livro messiânico. Isaías 45:18, olha o que está escrito. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ô, irmão, quando a gente pega um texto de Isaías 45:18, Deus dizendo que ele criou a terra e não criou ela vazia. Mas quando a gente vai para o Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. Parece que alguma coisa está acontecendo nesse meio aí. Porque, lembra que eu sempre falo, um texto, a gente precisa da luz de um texto para poder entender o outro texto. Aí a gente pega o Isaías 45, mas Deus não criou a terra vazia, Deus criou a terra para ser habitada. Mas o Gênesis, versículo 2, está dizendo que a terra é sem forma e vazia. Aí tem uma teoria que não é verdadeira. Nós vamos falar sobre ela. Que diz que quando Lúcifer ele foi expulso do céu, ele caiu na terra e a queda dele destruiu o planeta. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que ele caiu na terra. Só que o que acontece? Essa teoria, ela fala que existia uma terra chamada terra mineral, que é onde o Lúcifer ele habitava. Quer ver? Abre Ezequiel capítulo 28. Ezequiel está um pouquinho para frente aí de Isaías. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Ezequiel 28. O que acontece? Tem alguém que entende assim, que Satanás se rebelou contra Deus, Deus expulsou ele do céu, ele caiu na terra, e com a queda dele, foi tão terrível a queda dele que a terra ela ficou sem forma e vazia. Então, olha o que Ezequiel 28, do verso 11 em diante, vai dizer. Está escrito assim, ó, lamentação sobre o rei de Tiro. Então, o que acontece? Aqui, irmãos, tem um texto
que ele trata sobre dois assuntos. Deus ele vai estar falando do rei de Tiro, e Deus também vai estar falando da pessoa, né, de Lúcifer. Deus ele usa, porque Deus ele vê o rei de Tiro uma semelhança, e através daquele texto Deus ele traz uma mensagem para nós. Então olha o que Deus está dizendo. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo, até aqui é Ezequiel, filho do homem. Ó, quando está escrito assim, ó, veio mais a mim a palavra do Senhor, dois pontos, ó, veio até a mim a palavra do Senhor dizendo, dois pontos. Por quê? Porque até aqui quem está falando é Ezequiel. Agora o Espírito de Deus vai tomar a boca de Ezequiel e vai falar, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor. Na Bíblia de vocês tem essa palavra, aferidor? De todos tem? O senhor tem, Caio? Tá como? É. Está visto como se eleva o teu coração. A sua tá aferidor? Sabe por quê? Porque essa palavra aferidor quase não é usada. Sabe quando a pessoa vai medir a pressão? Só tem problema de pressão alta, pressão baixa, ela vai medir. Só que, na verdade, a palavra certa não é medir, é aferir. Porque aferir é uma medida modelo. É dali que vai tirar a medida. Por exemplo, olha o que o texto está falando. Tu és o aferidor da medida. Ou seja, tu é um modelo. Ele é o referencial para a medida. E cheio de sabedoria. Ou seja, vai falar de sabedoria, é a partir dele. Hoje nós falamos de sabedoria, nós falamos de Salomão. Então, Salomão é um aferidor de sabedoria. Nós temos ele como modelo. Né? Não tem como falar. Um homem segundo o coração de Deus é Davi, irmãos. Então, Davi é um aferidor para a gente saber como que é uma pessoa segundo o coração de Deus. Salomão é um aferidor para a gente saber como que é uma pessoa que tem sabedoria. Né? Então, a gente compara com ele. Ele é a medida exemplo, né, que nós vamos pegar como exemplo. Então, Lúcifer, irmãos, ele era o modelo. Por isso está falando, ó, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ou seja, ele era perfeito em formosura. É o que a Bíblia está dizendo. Verso 13. Estava no Éden. Então aqui nós sabemos que não está falando de Tiro, mas está falando de Lúcifer. Porque Deus está usando, né, esse personagem para poder contar uma história, né, como se fosse uma parábola. Ó, verso 13. Estava no Éden. Só que aí a gente precisa entender uma coisa, né? Aqui a gente vai desmistificar. Tem uma teoria que fala que a terra se tornou vazia, no versículo 2, porque Lúcifer se rebelou contra Deus, Deus expulsou Lúcifer do céu e ele caiu na terra. Com a queda dele, destruiu o planeta. Isso é uma teoria. Entendeu? Por quê? Porque o texto está falando aqui que ele andava no Éden. Então, eles falam que a terra, ele era o Éden mineral, que Lúcifer vivia nesse Éden mineral. Só que não, é o Éden celestial. Tem um monte santo de Deus, a Nova Jerusalém fica em cima do monte, o trono de Deus, a sala do trono é dentro dessa Jerusalém. De dentro da Nova Jerusalém, onde tem o trono de Deus, tem um rio que corre. E esse rio, eu vou desenhar aqui só para os irmãos entender um pouquinho. Ó, esse é o Monte Santo. Aqui, ó, a Nova Jerusalém. Ela tem 12 portas. Ela é quadrada, então ela tem 12 portas aqui, 12 em cada lado. Aqui tem a sala do trono, e aqui na sala do trono tem um trono de Deus. Debaixo do trono de Deus, irmãos, sai um rio. Sabe, o Salmo fala, as águas que alegam a cidade de Deus, sai daqui, ó, do trono de Deus. Aí ele percorre aqui, ó, no Monte Santo. Esse é o Monte Santo. Aqui é o Éden celestial. Aí aqui, ó, tem algumas árvores. E aqui tem a congregação. Aonde os anjos
Os anjos produziam as pedras afogueadas, porque as pedras afogueadas eram produzidas aqui, ó, nesse Éden aqui. E aí era levado e jogado e colocado debaixo do trono de Deus. Porque debaixo do trono de Deus tem água e fogo. A Bíblia fala que debaixo do trono de Deus tem água e fogo. Então daqui saíam as pedras afogueadas e era levado aqui. Então Satanás ele tinha acesso aqui, ó. Esse é o Éden que ele vivia. Esse é o Éden que ele vivia. E aqui ele começa a sua queda. Então eu preciso que os irmãos entendam isso. Aqui tem algumas nuvens que são serafins, que voam diante da face de Deus, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa água que corre aqui, ó, ela rega todo esse Éden celestial e ela deságua no universo. A Bíblia não fala no Gênesis capítulo 1, que no capítulo 1, quando Deus está criando, que ele faz separação de águas e águas? Aqui, essas águas que caem no universo. Aí faz aqui uma separação para poder fazer o firmamento, para o segundo céu, o terceiro céu, até a água que vem para o nosso planeta. Então, é isso aqui que está acontecendo. Então, quando ele fala aqui, ó, os irmãos conseguiram ter uma ideia do que a gente está falando? Ó, quando fala aqui, ó, estava no Éden, jardim de Deus. Irmão, jardim de Deus, é isso aqui. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Olha agora o que vai falar. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Com exceção do ouro, essas pedras é as mesmas pedras que estavam no peitoral do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote ele tinha um peitoral que tinha essas pedras. Tinha 2 pedras a mais. No caso, vai tirar o ouro daqui e vai colocar 3 pedras a mais. Por quê? É a cobertura do sacerdote. Então, a gente vai jogar por terra essa história de que Lúcifer, ele era o regente do coral. Sabe que ensinaram lá pra gente lá atrás, lá, Lúcifer, ele era o regente do coral no céu. Irmão, mentira. Ele era sacerdote, ele era guardião. É o que o texto vai dizer, ó, em seguida. Depois do ouro aí, ó. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros, que são de músicas, né? Estavam em ti no dia em que foste criado e foram preparados. Tu eras querumbi ungido para proteger. A Bíblia de vocês está escrito assim? Para proteger? Tá? A sua tá, Gabriel? Então, acabou, irmão. Sabe por que eles falam que Lúcifer era o regente do coral celestial? Porque a Bíblia está falando que os tambores e os pífaros foram criados e estavam nele. Ó, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Mas não é porque estavam nele que quer dizer que ele seja um regente de coral. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era um querumbi ungido para proteger. Ele, além dele ser um querumbi, ele era ungido. Então ele era maior do que todos os anjos que estavam aqui. Ele tinha autoridade. Ele exercia uma autoridade. Ele controlava. Ó, aqui tinha uma congregação de anjos. Então essa congregação tem que produzir 40 pedras afogueadas para colocar no trono de Deus. Aqui tem outra congregação. Ó, vocês têm que produzir 40 pedras afogueadas para colocar lá. Aqui tem 40, tem uma congregação, mais 40 pedras. Então ele era protetor. Ele era responsável para que essas congregações produziam o que tinha que produzir. Ele protegia isso aqui. Aí o que acontece? A gente vai continuar lendo. Verso 14. Tu eras querumbi ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Está vendo como é nesse Éden que nós estamos falando? Não tem nada a ver com o Éden da terra? Porque Éden, a palavra Éden, vem da palavra Adão. Quer falar? Adão é uma palavra que deriva da palavra Éden. Éden, Adão, Adam, é terra. Então todo o planeta é um Éden. A diferença é que não é o Éden que, não é, nós queremos ir para o jardim que Deus plantou no Éden. O jardim não é o Éden. O Éden é a terra. O jardim foi que Deus plantou. Essa é a confusão que o povo faz.
Porque jardim no Éden é certo. Não é o Éden era o jardim, não. Era o jardim no Éden, porque Deus plantou. Então, esse era o Éden que Lúcifer andava, e esse é o Monte Santo de Deus. Quer perguntar? Como vem essa teoria que Lúcifer é gente de coral? Interpretação de texto. Eles falaram que Lúcifer era um regente e as pessoas acreditaram, porque não examinavam a palavra. Porque a própria palavra fala, tu eras querubim ungido para proteger, não para reger coral. Só que como está falando que as obras do tambor e do pífaro foram feitas nele, aí ligaram uma coisa com outra. Ah, tambor e pífaro é instrumento para música, logo ele é regente. Mas cadê um texto mostrando que ele é regente? O que acontecia? A questão é que ele passeava pelas pedras afogueadas. Todos os anjos que aqui estão, eles ofereciam adoração a Deus. Todos adoram a Deus. Os serafins que estão aqui, ó, voando diante do trono de Deus, falando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, com a adoração deles, essas pedras brilham. Porque como que eles geram pedras preciosas? Adorando a Deus. Aqui está o segredo. Por que a igreja precisa dar glória a Deus na hora da mensagem, irmão? Por que a igreja precisa dar glória a Deus na hora do culto? Porque nós também geramos pedras afogueadas. A gente não vê, mas com o nosso glória a Deus. É por isso que Deus criou a humanidade. Para a humanidade adorar. O propósito é adorar a Deus. Quando a gente continuar estudando sobre isso, você vai ver. A gente vai falar um pouco hoje, mas a gente vai estudar mais sobre isso. Por que Lúcifer caiu? Porque ele queria ser igual a Deus. Ele criou um mundo paralelo para ele. E ele começou a multiplicar o seu comércio. A gente vai ler, a gente vai falar sobre isso. Ó, verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. O Monte Santo é esse. Estava no meio das pedras afogueadas. Ele caminhava no meio das pedras afogueadas, irmãos. Ó, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era no teu caminho, desde o dia em que foste criado. Então ele é uma criatura. Então ele tem limite. Pode perguntar. Então é certo falar que o Éden que é abaixo do Sim. monte, o Éden é onde a gente vive. Exatamente. A diferença deles é no jardim. Não, os dois têm um jardim. Os dois são Porque tudo que Deus faz na terra é uma cópia do que tem lá no céu. Só tem uma mesa hoje, porque Deus mostrou para Moisés que tinha mesa no céu. Antes da revelação de Deus para Moisés, não tinha mesa. A mesa veio a existir depois que Deus deu a medida para Moisés. A partir dali começa a surgir mesa na história. Eu não sei, tirando a dúvida, essas pedras afogueadas que o senhor fala, seriam as pedras preciosas do vida? Não. Porque assim, essas pedras afogueadas, elas são algo específico que gera glória para Deus. Porque a gente vai ler aqui daqui a pouco, foi isso que ele desejou. Eu quero ser igual a Deus, então eu quero pedras afogueadas, eu quero pessoas que me adorem, eu quero criar um mundo paralelo onde eu seja o Deus desse mundo. Esse foi o desejo dele. Porque as pedras preciosas que tem na terra é mineral. É coisas que já estão mesmo na terra. Ouro, diamantes, são coisas minerais. Mas essas que ele gera, que os anjos geram, são por causa da adoração a Deus. Entendeu? Ó, o verso 14. Tu eras querubim ungido, para proteger te estabeleci. No monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ó, quando a Bíblia fala, achou iniquidade em ti, essa iniquidade foi achada dentro do coração. Deus sabia que a iniquidade estava dentro de Lúcifer? Sabia. E por que Deus não fez nada?
porque ali era o momento da eleição dos anjos. Deus queria ver agora quem é que serve a ele por amor e quem serve a ele por medo. Era a eleição. Então Deus viu a iniquidade que estava no coração de Lúcifer. Ó, verso 16. Na multiplicação do seu comércio. Aqui está o segredo. Deus deixou continuar. Deus deixou continuar. Por quê? Porque quando Lúcifer começou a multiplicar a sua iniquidade, a Bíblia fala, ó, no 16, na multiplicação do seu comércio. O que é comércio? Comprar e vender. Isso é comércio. A palavra comércio se refere a isso, comprar e vender. Então, o comércio é isso. Você viu se o som tá bom no... Tá bom? Então, ó, verso 16, na multiplicação do seu comércio. O que é comércio? Comprar e vender. Aqui foi o que eu falei para os irmãos. Ele estava criando um mundo paralelo, onde ele queria ser o Deus desse mundo. Então, ele estava fazendo comércio. E como que ele ia fazer comércio? Irmãos, isso aqui eu preciso de toda a atenção dos irmãos, porque isso aqui é muito sério mesmo. Eu preciso de 110% da sua atenção. Como que Lúcifer conseguiu enganar uma terça parte dos anjos? Ele chegava para o anjo e falava assim, ó, qual é a categoria sua? Eu estou dando um exemplo, tá? Aí o anjo falava assim, a minha categoria, eu sou o quinto. Ah, você é o quinto? Rapaz, você tem potencial de ser o segundo. Deus te colocou como quinto? Se você vir comigo, eu te coloco como segundo. É igual na época da eleição, a propaganda eleitoral. É a mesma coisa. Isso daí nasceu no coração de Lúcifer. Propaganda eleitoral é a mesma coisa, irmão. Promete mundos e fundos, não cumpre nada. Foi o que Lúcifer fez. Prometeu um monte de coisa, não cumpriu nada. Aí Lúcifer falava para eles assim, ó, quinto lugar? Que isso, rapaz, você tem potencial. Vem comigo que eu te coloco em segundo. Chegava para outro e falava assim, ó, quantas vezes você vai para a presença de Deus? Aí, do Todo-Poderoso. Aí os anjos falavam, é de tempo em tempo. De tempo em tempo? Vem ficar comigo que você vai ter acesso na minha presença quando você quiser. Então, isso ele fazia. Hoje acontece a mesma coisa. Sabe quando alguém chega para você e fala assim, nossa, irmão, você está congregando na igreja lá? Tô. O irmão já é o quê? É missionário? É evangelista? É pastor? Ah, não, irmão, tá. Tô esperando o tempo de Deus. Que isso, irmão? Você está com unção atrasada, vem congregar comigo que eu vou te ungir a pastor. Isso daí, princípio diabólico. Primeiro, não existe unção atrasada. Se você falar que unção atrasada, você está falando que Deus, irmãos, ele atrasou para te dar a sua unção? Você está falando que o defeito está em Deus? Deus não atrasa nada, Deus faz tudo no momento certo. E detalhe, a unção é confirmada pelas mãos dos apóstolos, a Bíblia diz. Que a unção é confirmada pela mão dos apóstolos. Então, o que Deus tem preparado para você, Deus vai passar para o seu líder e o seu líder vai confirmar. Esse papo de que a unção está atrasada é coisa do diabo, irmão. Esse negócio que a pessoa fazer barganha, vem congregar comigo, aqui eu vou dar uma igreja para você dirigir. Vem congregar comigo que eu vou te ungir a presbítero. Vem congregar comigo que eu vou te dar na sua mão um círculo de oração. Não, sai fora. Princípio diabólico. Fica na presença de Deus, fica onde você está. Espere o tempo da sua honra, espere o tempo certo de Deus honrar. Davi, ele foi ungido, mas só começou a reinar depois de muito tempo. Então sai fora. Isso daí, Satanás fez isso daí e hoje tem muita gente fazendo isso daí porque está sendo influenciado pelo diabo. Então, ele multiplicava o teu comércio. Comércio é comprar e vender. Ó, e se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado para o monte, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querumbi protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Presta atenção nesse versículo 17. Quando que a pessoa está caída? Quando ela começa a falar muito eu faço, eu prego, eu canto. Se eu não tiver, o culto não acontece. Se eu não tiver, o movimento não acontece. Se eu não tiver, o avivamento não vem. Quando tem muito cuidado, irmão. Cuidado. É princípio de Lúcifer. Muito eu faço, eu posso, eu tenho. Não, irmão. Não existe eu. Existe nós.
Por isso que a oração é Pai Nosso, não é Pai Meu, é Pai Nosso. Jesus ensinou isso. Então, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Por causa do talento de muitos, a pessoa fica soberba. Soberba derruba a pessoa. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu a ti, e te tornei em cinza. Essa daqui, ó, é a aparência de Satanás hoje. Porque quando Deus expulsou ele do céu, Deus fez sair um fogo de dentro dele. O fogo consumiu toda a beleza, toda a formosura que ele tinha. E ele se transformou num monte de cinza. Essa é a imagem. Sabe que o pessoal fala assim, o diabo não vai vir com chifre, ele vai vir todo bonito. Isso aí é uma forma de expressão. Por quê? Porque a forma dele hoje é essa aqui, ó. Um fogo consumiu ele por dentro. Quando ele foi expulso. Porque ele era formoso, ele era belo, mas isso trouxe soberba. Então o fogo da parte de Deus consumiu ele de dentro para fora. Ele se transformou num monte de cinza. Olha o verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais será para sempre. Ou seja, ele era para ser um ser imortal, porque o espírito é imortal. Agora ele não vai viver mais para sempre. Ele sabe. Ontem eu fiz uma live no Facebook de 15 minutinhos. Eu falei, o diabo ele sabe o que está escrito acerca dele e ele sabe o que vai acontecer com ele no final. E mesmo assim ele não desiste, ele sempre quer levar alguém para junto da onde ele está. E às vezes nós que temos promessa da parte de Deus, queremos desanimar e parar diante da primeira adversidade. O diabo não. Ele sabe que ele vai ser destruído, ó, não será mais para sempre. Já tem uma data marcado para o fim dele. Ele vai ser lançado no lago de fogo. O diabo, a morte, a besta, o falso profeta vão ser destruídos. Então já tem um fim estabelecido para ele. Os irmãos entenderam até aí? Ó, só para a gente concluir, porque para não ficar muito longa essa aula, eu só quero fechar com os irmãos em Isaías 14. Isaías 14. Então, irmão, ó, aqui nós nos apegamos aqui à criação do mundo, né? E nós estamos falando aí sobre essa tese que eles falam que o diabo, ele caiu e aí destruiu a terra. Isaías 14. Só voltar um pouquinho. Então, essa história aí de que o diabo foi expulso do céu e caiu na terra e com a queda dele destruiu o planeta, matou os dinossauros. Irmão, isso aí é tudo conversa fiada. Isso daí é teoria. Né? Ó, Isaías 14. Isaías 14, do 12 ao 15. E aqui nós vamos... Esse aqui é o último texto para a gente poder encerrar. Isaías 14, do 12 ao 15. Aqui está o segredo, irmãos, aqui está o segredo. Se você conseguir abrir, ó, segura sua Bíblia em Isaías capítulo 14, né? Segura aí com a mão assim, ó, e com a outra você abre em Gênesis, capítulo 1. Para não perder esses dois textos que eu vou te mostrar o segredo. Isso aqui, ó, quem não estuda a palavra de Deus não sabe, irmão. Quem não estuda não sabe. Por isso que é bom estudar a palavra de Deus. Eu vou sempre falar isso aí. É muito bom estudar a palavra de Deus. Os irmãos separaram aí? Ó, olha no Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus. Os irmãos viu? Céus. Olha aí, ó, no versículo 12 do Isaías 14. Como caíste do céu. Achou aí, Karim? Capítulo 14, verso 12. Como caíste do céu. Vocês viram a diferença? Um está no plural e outro no singular. No Gênesis, Deus criou céus, no plural. No Isaías 14, ele caiu do céu. Quando está falando de céus, está falando dos 3 céus. Aurâneo, eporâneo e temporâneo. Os 3 céus que Deus criou. Deus habita no 3º céu. Satanás, ele caiu do céu. Por quê? Porque esse cenário aqui onde tem um monte de Deus, o Monte Santo, isso aqui é no 3º céu, irmãos. Isso aqui é o 3º céu.
Éden celestial, monte de Deus, Nova Jerusalém, terceiro céu. Ele foi expulso daqui. Então ele não caiu na terra, ele caiu no segundo céu, aonde Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Segundo céu. O diabo não está na terra, ele não pode. Porque a terra foi feita para homens que têm corpo. O diabo não pode interagir na terra. Ele pode sim possuir alguém como ele possuiu a serpente lá no jardim, que é o que acontece. O mundo jaz no maligno e ele influencia. Mas não é a habitação dele é no segundo céu. O diabo habita no segundo céu. Vamos ler o texto? Isaías 14, 12. Como caíste do céu, então está no singular, ele caiu do terceiro céu para o segundo. Ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra. Vocês leram aí? Lançado por terra e não na terra. Então esse negócio que o Lúcifer caiu na terra, a terra foi destruída, isso aí é mentira. Ele não foi lançado na terra, ele foi lançado por terra. Entendeu? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Essas nações é a congregação dos anjos, que ficava no Éden celestial. Ele debilitava essas congregações, porque cada congregação tinha que gerar um exemplo. 40 pedras, ele falava assim, ó, manda 30 lá para Deus e manda 10 para mim. Porque eu vou fazer o meu trono também, eu vou precisar de pedra. E ele era o querubim ungido, ele era o protetor, os outros tinham que obedecer a ele. Aí ele falava, ó, manda 10 para mim e manda só 30 para lá. Então é assim que acontecia. Então ele debilitava as nações. Verso 13. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas. A referência de estrela aqui é anjo, irmãos. As estrelas de Deus. E exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, na banda do lado do norte. Aqui, ó. Aonde está o trono de Deus é a parte do norte. É a parte mais alta do céu. Então, ele não quer ser maior do que Deus, ele quer ser igual. Ele fala assim, ó, eu serei semelhante. Vou colocar o meu trono ali do lado, vou ser semelhante a Deus, e acabou. Esse é o desejo do coração dele. Aí Deus expulsa ele do paraíso, Deus expulsa ele do Éden celestial, e joga ele para o segundo céu. Aí Deus desce até a terra. Porque tudo isso daqui acontece, irmãos, quando a terra ainda não era criada. Isso aqui aconteceu na eternidade, algum tempo na eternidade. Só depois Deus vem criar a terra, aí Deus cria o homem. Pastor, por que então no versículo 1 Deus criou os céus e a terra, no versículo 2 a terra está sem forma e vazia? Processo de criação, irmãos. É processo, está sendo criado as coisas. Então esquece esse negócio que o diabo caiu na terra, a terra foi destruída. Não existe. É processo de criação. Deus respeita a etapa. Ele faz cada coisa no seu devido tempo. É o processo da criação. Então, o diabo queria ser igual a Deus e sentar no trono do lado do trono de Deus. Porque se achou iniquidade nele e ele fez comércio da sua iniquidade, ele contaminou os outros anjos, levou uma terça parte, Deus desceu até a terra. A terra está aqui embaixo. Ó. Aqui está o planeta. Aqui está o primeiro céu, aqui o segundo céu e aqui o terceiro céu, o céu que nós vemos. Aqui está o planeta. Deus desceu até aqui. Aqui ele faz o homem. Quando Deus está fazendo o homem aqui, os anjos não estão entendendo. O que ele está fazendo? Ele nunca desceu para fazer nada, nunca colocou a mão dele em nada. Sempre foi liberando palavra, agora ele desce, quer colocar a mão. Aí Deus cria o homem. Aí Deus libera aquela palavra. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Aí o diabo ficou doido. Como? Ele me expulsou de lá porque eu queria ser igual a ele, agora está fazendo um ser menor do que eu, com a imagem e semelhança dele. Aí Deus já faz isso daqui, irmãos, para poder ensinar para o diabo. Porque quando ele era Lúcifer, ele era um anjo, ele via a glória de Deus, ele via tudo isso aqui que acontecia na eternidade. E mesmo assim ele foi infiel. Deus está falando, eu vou fazer um ser menor do que você. Eles não vão me ver, mas eles vão ser fiel. Eles vão guardar a minha palavra.
Eles vão aguardar o tempo certo das coisas acontecer. Aí Deus fez a gente imagem e semelhança dele, e ainda fez um trono para Jesus. E Jesus falou assim, ó, e ao que vencer, eu darei o direito de sentar no meu trono. Então nós teremos um trono do lado do trono do Pai, que era o que o Lúcifer queria, mas não conseguiu, e nós somos imagem e semelhança dele. Pronto. Com isso aqui, ele está terrivelmente endemoniado. Agora você sabe por que o diabo é furioso com a nossa vida. Porque o que ele queria, ele perdeu o céu. Porque a forma que ele conseguiu foi errada. Aí Deus deu para nós. A imagem e a semelhança que ele queria, Deus deu para nós. O trono que ele queria, Deus deu para nós. Jesus falou, se que vencer, eu vou dar o direito de sentar no trono. Do lado do Pai, porque Deus vai estar a trindade em um só trono. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em um trono, o trono do Pai. E o trono do Filho não vai ficar vazio, porque a igreja, que é a noiva, um corpo. Por isso que nós não somos a igreja. Nós somos o membro da igreja. Irmão, se você falar, eu sou a igreja, mentira, você não é a igreja, você é membro. Igreja nós somos no coletivo. Quando nós estamos reunidos, aí nós somos igreja. Mas individual, nós somos membro. No coletivo nós somos igreja, somos a noiva. No coletivo nós vamos sentar. Então sozinho nós não somos igreja, sozinho nós somos membro. No coletivo nós somos igreja. Amém? Vamos encerrar aqui. Depois nós vamos falar um pouquinho da criação do homem. Aqui tem bastante coisa, hein? Eita glória! Se coloca de pé, vamos orar. Em nome de Jesus, deixa eu encerrar aqui.